Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Bora reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco sobre a nova regra de pênalti. Pelo jeito o pessoal tá bem desocupado para poder mexer numa regra que eu acho que não precisaria, não acho tão útil assim. Acho que talvez a regra de impedimento estaria na frente para você poder modificar, ou mesmo alguns procedimentos do VAR que poderiam ser reavaliados, mas a FIFA resolveu mudar as regras de pênalti porque aconteceu uma situação de 2 toques na bola acidental e eles resolveram se manifestar para poder estabelecer um novo procedimento para isso. Então bora analisar o vídeo do VSR, que é bem interessante, curtinho, que é do jeito que eu gosto, para poder reagir, não é algo tão longo e possivelmente bem instrutivo. Então este é o vídeo do VSR. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora vai ter a lei Julián Álvares no futebol. É isso mesmo. E nunca mais um time vai ter um pênalti invalidado quando o jogador toca acidentalmente na bola 2 vezes. Vamos falar sobre isso antes. Deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, é só você vir nesse primeiro comentário, clicar no link, fazer o download do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho para acompanhar tudo do futebol, estatística de clube, de jogador, acompanhamento de classificação em tempo real, resultado em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar o app do Flash Score, só vir nesse primeiro comentário que está aqui, tem um link, vai na sua loja de aplicativos e você faz o download. Estou gravando esse vídeo aqui na Flash Score, paga nós, tamo junto. Tarde de terça-feira, para a gente falar sobre um comunicado que a IFAB, que é o órgão que regula as regras do futebol, ela nesta terça-feira soltou um comunicado dizendo que a IFAB modificou a regra da disputa, da batida de pênalti, da cobrança de pênalti, para quando um jogador acaba tocando acidentalmente 2 vezes na bola numa cobrança de pênalti. Esse lance já aconteceu muitas vezes na história do futebol, muitas vezes mesmo, mas essa mudança veio depois desse erro, desse acidente ter tido muita consequência para a eliminação do Atlético de Madrid contra o Real Madrid nas oitavas de final da Champions desse ano. Para quem não se lembra do que aconteceu, na disputa de pênalti entre Atlético de Madrid e Real Madrid, o Julián Álvares, atacante argentino do Atlético de Madrid, cobrou o pênalti dele, fez o pênalti, mas na hora da cobrança ele deu uma leve escorregada. E aí o árbitro, ao invés de marcar o pênalti, confirmar o que foi gol, ele, orientado pelo VAR, pediu para esperar, e aí depois do VAR analisar, o pênalti do Julián Álvares foi anulado. Por quê? Porque quando ele deu essa escorregada, ele usou, o pé de apoio ficou muito perto da bola, quando ele chutou a bola, essa bola triscou no pé de apoio, e aí configurou 2 toques na bola, e uma das regras da cobrança de pênalti é, o cobrador, ele não pode tocar 2 vezes na bola, ou não pode tocar 2 vezes seguidas na bola. Tanto é que se você cobrar um pênalti, a bola for na trave e voltar no pé do cara que cobrou, ele não pode encostar na bola. Se ele encostar na bola, é tiro livre indireto para o outro time. Bom, a minha opinião sobre isso eu acho que é simples, eu não preciso nem dar tantos argumentos assim. Pô, a regra já é clara. A regra já é clara, já é bem estabelecida. Deu 2 toques na bola, tchau, perdeu, se ferrou. Agora você vai me falar, mas aí foi sem querer, foi um acidente. Foda-se. Essa é a minha resolução, cara. Eu acho que tá sendo
estão querendo tornar o futebol muito técnico e eu não tô gostando tanto assim. Pelo menos dessa regra, eu acho isso totalmente desnecessário. Eu acredito que a regra atual já supre muito bem a situação de que, pô, acidente ou não, situação ou não, dois toques, já não invalida tudo e acabou. Não tem que ficar nessa de vamos analisar para ver se foi um acidente, porque aí agora a gente vai abrir outro precedente para mais uma situação que o VAR vai perder mais tempo analisando. Vamos analisar se os dois toques do pênalti que o cara cobrou foi um acidente ou não. Cara, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece isso. Na época gerou-se toda uma polêmica, né, de tocou ou não tocou, não é conclusivo, o VAR não poderia ter feito isso. Inclusive, a primeira imagem que mundialmente trouxe a conclusão de que o Julián Álvares tocou 2 vezes na bola foi uma imagem da TNT Sports. A imagem filmada pela Carolina Albuquerque, repórter cinematográfica galáctica, craque da TNT Sports, ela filmou o pênalti muito fechadinho e ali, com esse pênalti bem fechadinho, dando um zoom, você viu claramente que a bola desviou no pé de apoio do Julián Álvares. Foi quem primeiro acabou com as dúvidas. Foi uma imagem da TNT Sports feita pela brilhante Carolina Albuquerque. Aí depois, no dia seguinte, a UEFA divulgou também a imagem que o VAR usou para confirmar, para não ter dúvida, porque esse tipo, como o gol aconteceu e o árbitro no campo deu o gol, a única forma de você tirar o gol seria se você tivesse uma imagem conclusiva, uma imagem que não deixasse dúvida. E aí, no dia seguinte, a UEFA soltou a imagem que o VAR utilizou para anular o pênalti, mas na noite do dia anterior, né, aqui no início da noite aqui no Brasil, nem estou no Brasil ainda, mas no início da noite no Brasil, a imagem da Carolina Albuquerque já tinha esclarecido tudo. O que a IFAB, diante de toda a comoção que esse lance gerou, porque de fato é uma preciosidade da preciosidade. Cara, sabe o que eu tô pensando? Que é assim, aqui no Brasil a gente tem esse VAR totalmente gambiarra, vamos assim dizer, porque as imagens que são fornecidas para os juízes avaliarem e até pra gente, espectador, avaliar posteriormente, pô, é ridículo. É a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Eu acho que a imagem da minha webcam que vocês estão me assistindo agora é muito melhor do que a imagem do VAR. Só pra você ter uma noção. Então, cara, se lá na Europa, que tem tanta tecnologia, as melhores imagens, melhores ângulos, já dá essa confusão pra você ter a certeza se realmente teve dois ou toques não, imagine aqui no Brasil, cara. Imagine, porque eu acredito que essa implementação dessa nova regra vai ser mundial. Então, cara, aqui no Brasil vai ser um saco, velho. Porque não vai dar pra saber se realmente deu dois toques ou não, porque as imagens vão ser todas uma bosta. Aqui no Brasil, a qualidade da imagem é ruim e o ângulo que eles colocam o VAR também é horrível. Então já vão se preparando pro aquele VAR de 30 minutos, que fica no não sei se pegou, não sei se pegou, se pegou. Ah, juiz, vê aí o que você faz. Cara, que bizarro, velho. O Atlético de Madrid reclamou, muita gente questionou, e aí a IFAB passou a fazer um estudo sobre o caso. A IFAB é um órgão vinculado à FIFA que regula as regras do jogo. E nesta terça-feira a IFAB trouxe o que muda. O que vai mudar? Agora, quando numa cobrança de pênalti houver dois toques do mesmo jogador, o cobrador tocar 2 vezes na bola de forma acidental, isso é importante ser dito, tá? De forma acidental, tem que ficar configurado que foi um acidente, que não houve a intenção. Porque senão o cara pode dar um biquinho para frente e depois bater. Não, que aí você vai configurar ali uma clara intenção. Tem que ter o perfil de um acidente, de algo não intencional. Quem vai julgar isso? O árbitro, né? O árbitro vai julgar. Mas toda vez que acontecer essa situação de 2 toques do cobrador, 2 toques seguidos, por acidente,
qual vai ser a modificação? Se for gol, se a bola entrar, depois dessa cobrança em que houve 2 toques, o pênalti terá que ser repetido, ok? Se o jogador tocar 2 vezes a bola tocar nos 2 pés, ou tocar 2 vezes seguida no mesmo jogador, no cobrador, e a bola for para fora, esse pênalti não vai valer. Ou para fora, ou se o goleiro defender. Então, o que vai acontecer? O cara tocou 2 vezes na bola igual o Julián Álvares. Foi gol. Em vez de você perder o pênalti, em vez de você anular o pênalti, como aconteceu, a partir do meio do ano vai ser repetido esse pênalti. Vai ser repetido se for um pênalti disputado durante o jogo, no tempo normal, e também, para o tempo normal e prorrogação, e também será repetido na disputa de pênalti. Maluco, eu já tô pensando na Copa do Mundo, como que vai ser, cara. Tudo bem que pelo menos a Copa do Mundo não vai ser no Brasil, porque aqui no Brasil provavelmente a tecnologia seria aquela coisa mais horrível do mundo. Mas, nossa senhora, velho. Se a gente já reclama que VAR demora pra avaliar as coisas aqui no Brasil, imagine agora, cara, com eles incrementando mais uma coisa pro VAR ficar avaliando com aquelas imagens horríveis, patéticas ou coisa parecida, até mesmo lá fora. Porque muitas vezes quando acontece algo assim, demora pra você realmente perceber se foi ou não pênalti. Igual o VSR comentou, que esse lance do cara do Atlético de Madrid, só conseguiram, a UEFA só veio a público dizer e sacramentar a situação um dia depois. Só pra você ter uma noção de quão demorado foi para literalmente você ter realmente a decisão final, a decisão assertiva. Então, na minha opinião, eu acho isso totalmente desnecessário. Não acho que deveria voltar pênalti ou coisa parecida. A anulação, pra mim, é o caminho correto, cara. Assim como foi a paradinha, em criar a paradinha e descobrir, tipo, analisaram que a paradinha era um recurso que deixava o batedor em mais vantagem do que o goleiro, que pra mim também eu acho ridículo. Eu acho que no momento em que tem a bola ali, o cobrador e o goleiro, tudo pode acontecer. Deixa o pau torar. Mas tudo bem, já que criaram essa parte de anulação, então que se continue com essa parte de anulação também para a parte de 2 toques. Eu acho que você dá mais uma oportunidade para o batedor chutar, é literalmente você favorecer uma situação ou mesmo um lado, porque como o VSR disse, vai ser com base em se a situação foi um acidente. Então, quem vai determinar isso, se for um acidente ou não, é o árbitro. Então vai ficar ainda mais a cargo de um profissional que talvez não seja tão justo em sua análise, se deu para entender. Ok? Se o jogador tocar acidentalmente 2 vezes na bola, se o cobrador tocar acidentalmente 2 vezes na bola e não for gol, a bola for para fora, a bola bater na trave, o goleiro defender, o pênalti estará invalidado. E aí o jogo recomeça com tiro livre indireto dentro da área para o... Quer dizer, não tem mais tiro livre indireto dentro da área, né? O jogo vai recomeçar com bola ao chão para o goleiro. Tá? Então é assim que vai ficar. Se isso acontecer, 2 toques numa disputa de pênalti, 2 toques acidental numa disputa de pênalti e a bola não entrar, aí vale a bola não entrando, o próximo cobrador vem cobrar. Então essas foram as mudanças. Se o batedor fizer o gol e tocar 2 vezes na bola, esse pênalti é repetido. Se o pênalti não entrar, por qualquer motivo, ou começa com bola ao chão para o goleiro do time adversário, logicamente, ou se for numa disputa de pênalti, o pênalti simplesmente não vale e aí passa para o próximo batedor. Eu, Vitor Sérgio, aplaudo a IFAB por essa decisão. Eu aplaudo. Por quê? Porque, para mim, é muito cruel com um jogador que tocou acidentalmente 2 vezes na bola e fez o gol. Porque, em tese, você tocar 2 vezes, ele te dificulta mais fazer o gol. Se ele conseguiu fazer o gol, eu acho muito cruel o pênalti simplesmente ser anulado. Aqui eu discordo. Discordo totalmente. Eu acho muito cruel você fazer o goleiro ter que defender 2 pênaltis.
ter essa tentativa e você favorecer o batedor 2 vezes. Ah, mas foi um acidente. Cara, de novo vou usar o argumento, foda-se. Foda-se que foi um acidente. A não ser que seja algo de alguma coisa externa, que veio, sei lá, alguma coisa, sei lá, alguém chutou uma bola de longe e bateu na bola. Tá, beleza. Isso aí não é um acidente, isso aí é uma. Eu ia falar uma atrapalhação, mas essa palavra acho que não existe. É meio que uma situação totalmente aleatória. Isso foge de acidente. Mas, pô, cara, o jogador só precisa chutar a bola, mano. Ele só precisa colocar a bola ali e chutar. Não tem mais nada, ele não precisa fazer mais nada, é só isso. E o cara consegue, quando faz chutar um pênalti, dar 2 toques na bola. Pô, é sacanagem, velho. É sacanagem, velho. Basicamente, a gente tá pegando a mãozinha do jogador e falando assim: ó, filho, você não pode dar 2 toques na bola. Você tem que dar 1 toque só, chutando a bola ali. Então, se você dar 2 toques, a gente vai te dar outra chance pra você acertar, entendeu? Ah, cara, vai a merda, mano. E eu não tô falando vai a merda ao VSR, longe disso, pelo amor de Deus. Tô falando vai a merda esse pensamento de que não deve voltar e não, pelo amor de Deus, não, cara. Só anula essa merda e foda-se, vambora, bola pra frente. E agora você vai ter a chance de bater de novo, que é uma dupla chance. É a chance pro batedor, em vez de perder o pênalti direto, em vez de o pênalti ser anulado. Ele tem a chance de cobrar de novo, dessa vez sem um acidente, e é a chance pro goleiro também, porque tem muito goleiro que pode ser atrapalhado justamente pelo toque no outro pé, ou em outra parte do corpo acidentalmente. Então, eu acho que repetir o pênalti é o mais justo para todo mundo. E no caso, se ele cometer a infração de 2 toques na bola e a bola não entrou, aí beleza, aí segue a vida. Aí eu acharia injusto você mandar repetir e dar a chance para quem errou ter a chance de bater de novo. Então, acho que ficou perfeito, cara. Eu concordo totalmente com a decisão da IFAB. Fez o gol, repete. Não fez o gol, a vida segue. O jogo recomeça com bola ao chão, se for no tempo normal, se for durante a disputa, e se for a disputa normal de jogo, e se for durante a disputa de pênalti, aí o pênalti consta como perdido, e aí passa para o próximo batedor. Eu fico imaginando como o torcedor do Atlético de Madrid, como o Simeone, como o Julián Álvares devam estar se sentindo, porque isso aconteceu 2 meses e meio, 3 meses atrás, e o Atlético de Madrid, isso contribuiu para o Atlético de Madrid ser eliminado. Mas talvez fique uma sensação um pouquinho positiva de que quando aconteceu com o Julián Álvares, isso foi o motivador para mudar. E aí por isso que eu botei na thumb o nome de Lei Julián Álvares. Então é isso, gostei, concordo, acho que a IFAB mandou bem nessa questão. E você? O que você acha? O que você pensa? Você gostou da mudança? Ou você preferia do jeito antigo? Ou você preferia que mesmo se o cara perdesse, batesse de novo? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, sempre aquela ideia, aquela troca com a gente. Vídeo brabo do VSR, eu ia dar minha opinião no meio do vídeo, mas eu achei melhor esperar ele terminar de concluir o seu raciocínio para poder dizer que eu discordo da opinião dele. Eu acho que você fazer o pênalti voltar, você tá favorecendo o batedor. E na minha opinião, beleza, já que vai tomar essa decisão de cobrar 2 vezes caso seja gol, eu acho que deveria sim, caso o jogador erra, também volte. Então, já que vai criar essa regra, que seja uma regra para esses 2 sentidos. Mas na minha opinião, eu acho que deveria se manter a anulação de 2 toques, porque igual eu falei, eu acho que o jogador ele tem que ter a consciência técnica e também fazer por... Eu não diria nem fazer por merecer, mas, pô, você tá ali só pra bater o pênalti, irmão. Você não precisa fazer mais nada, você não tem que fazer mais nada. Então você tem que chegar lá e chutar a bola e fazer o gol ou chutar pra fora. O que não dá é você ficar criando artifícios justamente para favorecer uma situação onde que o jogador acaba cometendo um erro e aí você cometeu o erro, então você volta e tenta de novo. Não, tenta de novo uma ova, mano. Errou, acabou, tchau, já era, bora pra próxima. Porque isso vai, igual eu falei, vai criar uma situação em que situações onde
não tem uma tecnologia tão avançada igual aqui no Brasil, as coisas fiquem totalmente complicadas para eles poderem serem avaliadas. E aí ela vai criar pelo e ovo, vai complicar tudo, velho. E eu quero deixar uma pergunta no ar que eu tava esquecendo, mas acabei de lembrar que se o cara que cometeu 2 toques e fez gol e teve que voltar, teve que voltar ao pênalti, se ele cometeu o acidente de novo, e aí? Continua? Vai, para, volta de novo? Ou só pode uma vez e depois anula de vez? Então, e aí? Qual que vai ser? Eu acabei não pesquisando essa regra, então eu vou jogar essa pergunta pra você que tá assistindo esse corte ou esse vídeo, e deixa aí nos comentários pra ver o que você acha, ou que você já leu a regra, deixa ela aí embaixo pra mim saber qual que é a situação correta caso o jogador cometa um acidente recorrente por 2 vezes. A segunda vez vai poder realmente voltar de novo, ou a segunda vez ele perdeu, não pode mais? Me diz aí você. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ficar até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilhe. Vai lá no canal do VSR, também dê aquela moral, também dá aquela comentada embaixo. Vai igual acho que eu vou soltar um comentário lá embaixo. VSR, eu discordo de você. Acho que não tem que voltar. Só, mas com toda educação, porque o cara é brabo, o cara tá tipo fazendo um trabalho muito bom em seu canal, dando sua opinião, e eu acho que a opinião do VSR, assim como a do Jorge Igor, são opiniões bem interessantes e legais de você poder acompanhar e poder, igual tô fazendo, comentar em cima, e isso é bem interessante e divertido, eu gosto bastante, e é isso. Bom, muito obrigado, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, se inscreva no canal, não se esqueça disso, hein? Tamo junto e falou!